a gente viu ali, Camila Levin, que já está com a gente, bom dia. Bom dia. Que foi pontual, foi rápido, mas foi um estrago enorme, né? As projeções já mostravam que a gente tinha fortes núcleos no Rio Grande do Sul, de manhã a gente já via eles, inclusive na Grande Florianópolis tivemos grandes registros de nuvens de desenvolvimento vertical, que são essas que causam esses temporais, elas foram direto para essas regiões norte e Alto Vale em especial. Inclusive os volumes de chuva foram expressivos para esse curto intervalo de tempo. Joinville, já que nós não temos um monitoramento em Araquari, é a localidade que registrou o maior volume de chuva nesse período. Esses 81 milímetros, eles representam a projeção que a gente tem para todo o mês, são 210, então são quase 40% da chuva para o mês todo, isso em poucas horas. Também tivemos Itapoá figurando entre as localidades com maior acumulado de chuva, então há um destaque no quesito grandes volumes para o norte de Santa Catarina e indo em direção a outras localidades, como por exemplo o oeste, também temos as áreas do meio oeste com bastante condição de chuva, 55, e no extremo sul tivemos também Praia Grande com volume expressivo de chuva. E hoje, de novo, nós estamos sob o risco de temporais a partir da tarde. São pancadas intensas associadas a raios, rajadas de vento e pontualmente a queda de granizo. A faixa leste, que é daqui do meio oeste até o litoral, é o ponto que tem maior probabilidade no nosso estado de transtornos com a chuva. Nós estamos com a atmosfera muito aquecida e a passagem de sistemas de chuva que vem do Rio Grande do Sul só reforçam essa condição. Pontualmente, a gente pode ter novos picos que se aproximam dos 100 milímetros em um dia. As rajadas de vento também podem atingir velocidades impressionantes de 60 até pontualmente 100 quilômetros por hora. Vamos dar uma olhada em como está o céu agora no estado, para a gente ver se as nuvens já nos contam o que vem por aí. Jaraguá do Sul com um amanhecer mais tranquilo, 24 graus, a gente tem um pouco de nebulosidade, bem mais do que nos últimos dias, já que o ar seco, que estava impedindo a formação dessas nuvens, deixa de atuar. A temperatura é um pouquinho mais baixa nesse momento da manhã do que também vínhamos registrando, já é uma tendência de despedida dessa nossa onda de calor. Itajaí é a nossa próxima parada, nós temos no litoral de Santa Catarina, a nossa cidade dos peixeiros na tela para você, também com bastante nuvens, a gente já vê uma outra cara no céu, sem aquelas aberturas generosas de sol desde as primeiras horas da manhã. 24 graus nos termômetros. Blumenau, nossa próxima parada, no Vale do Itajaí, também temos densa nebulosidade, aquela cara assim realmente mais fechada, conforme a gente projetava, né? Um fechamento de semana, conversávamos sobre isso no início desta semana, que teríamos uma quinta e uma sexta um pouco mais fechadas. Chapecó é nossa última parada desse giro por Santa Catarina. Chapecó também está mantendo o combinado. Desde segunda-feira, a gente esperava que o oeste se comportasse de maneira diferente. Então, nós temos um céu bem mais limpo por lá e a condição de chuva deve também ocorrer, mas com menor risco, porque são pancadas de verão. 22 graus neste momento em Chapecó. Nós estamos nos despedindo da nossa onda de calor. Ontem, Corupá foi o ponto mais quente do estado, isso no norte de Santa Catarina, com 38,6 graus nos termômetros. O pico foi como prevíamos na terça-feira, hoje a condição já é levemente mais amena. Ainda assim, tem vários registros que estão circulando na internet dessa onda de calor e um deles é extremamente curioso. O asfalto que derreteu em Maracajá na terça-feira. Fizemos um fact-checking, realmente a imagem é real, o asfalto ele pode ter esse tipo de condição porque ele é um derivado do petróleo e trabalha termicamente. Isso significa que ele aguenta até uma determinada temperatura. Depois dessa temperatura limite, o material muda de condição, ele começa a ficar viscoso, que nem quando a gente vê o pessoal derramando piche para fazer o asfalto. E a temperatura foi tão alta em Maracajá que nós tivemos essa condição. Especificamente nesse município, eu não posso precisar para você a temperatura, porque nós não temos uma estação meteorológica em Maracajá. Mas Meleiro, que é a cidade vizinha que foi a mais quente neste dia, com 41 graus, fica a apenas 20 quilômetros de distância. Então dá para presumir que nós passamos dos 40 graus especificamente nessa localidade. A temperatura hoje já vai começar a dar um certo refresco para a gente. Não vai subir tanto, nada de asfalto derretendo, mas vai seguir
abafado, um dia pesado, justamente por causa dessa condição de chuva. Então, nós temos picos de 33 para Blumenau e Joinville, as duas regiões que já sofreram bastante com chuva, seguem com uma elevação expressiva nos termômetros. E eu reforço, calor é combustível para a formação dessas nuvens de temporais. Temos o Grande Oeste com 31 em Chapecó, 30 em Joaçaba, 29 em Caçador, Criciúma e Floripa empatam com 30 graus, Itajaí com 32 e na Serra a gente tem o refresco mais perceptível. Nós tivemos Lages aí com 28 graus, muitas vezes beirando 29, voltando para sua condição mais normal da climatologia com 24 de máxima para o dia de hoje. Então, refresco mesmo, só o pessoal na Serra. O restante do estado ainda encara um dia de bastante calor e dessa vez especialmente desagradável pela umidade. Bom, como Camila falou, não custa reforçar, hoje vem mais chuva por aí, risco de temporais. Daqui a pouquinho, inclusive, Camila, a gente mostra como é que foram os estragos na região do Vale do Itajaí. Ali a região de Rio do Sul também sofreu bastante com esses temporais dessa quarta-feira. Camila, você volta ainda hoje, né? Volto ainda hoje para atualizar um pouco mais essa questão da chuva e também para a gente dar uma espiadinha no que vem por aí no fim de semana. Até já. Até. Camila Levien já está com a gente. Tem mais um alerta de chuva para hoje, né? A gente segue com muito aquecimento, então as condições seguem favoráveis para a formação desses núcleos de temporais. E não é só o calor, a gente ainda tem uma influência de uma frente fria. Foi ela que trouxe a chuva de ontem com mais intensidade. Veio do Rio Grande do Sul e nós ainda temos pontos espaçados de nebulosidade mais intensa, com núcleos que podem trazer pontualmente uma chuva mais volumosa. Inclusive, justamente por causa dessa condição de nebulosidade que ainda se encontra aqui nas imagens de satélite, a gente não descarta novas pancadas já para o fim da manhã, em especial para as áreas do nosso norte de Santa Catarina. Hoje, de novo, a gente segue sob esse risco de temporais. A partir da tarde é o horário que a gente considera efetivamente crítico. Assim como ocorreu ontem, nós esperamos pancadas intensas com grande volume em um curto intervalo de tempo, se aproximando de 100 milímetros em um dia, com rajadas de vento e também granizo. Tudo isso por causa dessa combinação de fatores. Como o calor acaba tendo um encontro com uma umidade mais elevada nessa área do estado, é por isso que é onde a Defesa Civil pontua como alerta laranja, que é um mais significativo do que o amarelo, que representa apenas a atenção. Então, praticamente toda a faixa leste, Serra, Planalto Norte, norte de Santa Catarina, Grande Florianópolis e Sul tem condição para essa chuva volumosa no dia de hoje. A temperatura, ela não vai subir tanto quanto ontem, não devemos ter esses picos aí de 38 graus, como que o Pedro falava pra gente lá em Blumenau, mas ainda assim, segue quente e abafado. A gente recua aí cerca de 5 graus, se a gente comparar com os 38 de ontem em Blumenau, com uma previsão de 33. 32 para Itajaí, Joinville com 33 de máxima, Floripa chega a 30 graus, Criciúma com a mesma condição, assim como Joaçaba, 31 graus lá em Chapecó, Caçador 29. É um dia quente, abafado, para quem está no litoral muitas vezes dá aquela vontade de buscar um refresco na praia, no mar, mas eu chamo a atenção que nós também temos, por causa da passagem dessa frente fria, uma agitação marítima expressiva, vindo então para as áreas do litoral sul até a Grande Florianópolis, como localidades com chance até de ressaca. Nós temos essa condição tanto para hoje quanto para amanhã, justamente por causa da passagem desse sistema que veio do Rio Grande do Sul. O vento virou para sul, o que traz essa condição de mar mais severo. A recomendação é que pequenas e médias embarcações tenham um pouquinho de cautela e principalmente os nossos banhistas. Santa Catarina está cheia de turistas. Vamos ver ao vivo essa condição? Nós estamos espiando a Praia da Pinheira, que fica em Palhoça. Escolhi ela por ser uma praia de mar mais aberto. A gente tem uma visibilidade melhor nessa câmera. 25 graus por enquanto. Tá tranquilo tanto no quesito mar quanto temperatura, mas a tendência é de uma agitação que deve passar a ser mais expressiva, em especial no período de fim de tarde, que é também um momento que os nossos surfistas gostam de tentar pegar uma onda. Então vamos com cautela.
Para amanhã, essa frente fria que vem afetando o tempo hoje se afasta efetivamente em direção ao alto mar, por isso ainda assim a gente mantém essa condição de alerta marítimo amanhã. A presença de mais nuvens também vai ser uma característica da nossa sexta-feira. O sol vai aparecer sim, mas é aquele momento de batalha no céu. Vai vindo algumas pequenas aberturas entre a nebulosidade e é justamente isso que vai favorecer uma elevação das temperaturas e a formação de novas áreas de instabilidade. E aí voltam a provocar os temporais isolados. Dessa vez é mais aquela chuva de verão que acaba se formando pontualmente em determinadas localidades e que tem um risco menos elevado de transtornos expressivos, como os que nós temos registro no dia de hoje das ocorrências desta nossa quarta-feira. Na sexta, a gente sente de maneira mais perceptível esse recuo nas temperaturas. Já vamos estar praticamente dizendo que onda de calor é coisa do passado. Nós temos 25 graus para Blumenau, Itajaí com 25 de máxima, Joinville com 26, é um refresco e tanto, a gente estava passando dos 35, temos Floripa com 26, Criciúma com 27, Joaçaba com 28, Caçador com 27 graus, Chapecó tem essa característica de ser uma área mais quente do nosso estado, então, por isso, é uma das poucas localidades junto dos municípios do extremo oeste em que ainda não vamos ficar abaixo dos 30, com projeção de 32 graus. Então, nós temos uma sexta-feira que vai ser um pouquinho mais ranzinza, um céu mais fechado, mas que traz um pouco mais de tranquilidade para a gente no quesito tempestades. Quem agradece são os estudantes lá de Chapecó, diz que está difícil estudar, está com problema no ar-condicionado por lá. Os estudantes até têm o aparelho em sala, Camila, mas com essas temperaturas que está fazendo, 32 graus é alívio, como disse Camila Levy. E sem ar tá difícil de lidar, né? Porque não tem condições da gente encarar realmente, se concentrar. O calor afeta o nosso corpo de diversas formas. Obrigada, Camila. Daqui a pouquinho você volta? Combinado. Hora de mais uma conversa com Camila Levier. Passada a chuva de ontem, fim de semana, Camila, tem muito turista nos visitando. O trabalhador quer pegar uma prainha, né? Vai dar boa. É? Vai, a gente vai ter um solzinho para o fim de semana. A gente está se despedindo da nossa onda de calor hoje. Então, ontem, Corufá foi o ponto mais quente de Santa Catarina, isso no norte do estado, com 38,6 graus nos termômetros. O pico foi como a gente previa ali na terça-feira. Hoje, a condição já é levemente mais amena aqui para o nosso estado. A temperatura hoje não vai subir tanto, mas continua abafado, aquela condição pesada e desagradável de se estar nas ruas, em especial naquele período de início da tarde. Temos máximas de 33, tanto para Joinville quanto em Blumenau. Itajaí promete 32 graus, 30 para Floripa e também Criciúma. Temos 31 lá em Chapecó, Joaçaba com 30 graus e Caçador com 29 previstos. Hoje, de novo, nós estamos sob o risco de temporais a partir da tarde. Essa combinação de calor e muita umidade que traz pancadas intensas que vem com pacote completo, raios, rajadas de vento e granizo. Toda essa metade do estado que está aqui em laranja na tela está em alerta por parte da Defesa Civil. O oeste, que já foi muito atingido ontem por chuvas fortes, segue sob um monitoramento mais intenso, mas o nível de alerta é um pouquinho mais baixo. Esse amarelão significa atenção por parte da Defesa Civil. Para amanhã, essa frente fria que afeta o tempo hoje ainda vai se afastar definitivamente em direção ao mar e isso reduz um pouco a condição de uma chuva tão intensa. Ainda assim, a gente tem uma presença de mais nuvens no céu, o sol vai aparecer entre elas, o que vai favorecer uma certa elevação das temperaturas e, de novo, essa condição de instabilidade com temporais isolados ao redor do estado. Dessa vez é aquela chuva convectiva, que justamente ocorre no verão por causa do aquecimento. Na sexta-feira, a gente vai ter uma recuada nas temperaturas mais perceptível. Observem que nós temos 27 graus para Criciúma, 25 em Blumenau, mesma condição para Itajaí, Joinville com 26, Floripa também com 26 graus, 24 para Lages, Joaçaba 28, Caçador com 27 e Chapecó
com 32 graus previstos. O fim de semana vai ser típico de verão e isso significa sol entre nuvens em diversas áreas do estado, com aquele risco das pancadas de chuva a partir da tarde. Os temporais não estão descartados, mas são esses típicos de verão, então bem rápidos. Vai ser quente, não como nos últimos dias, máximas aí de 27 até 34 graus. E o vento vai ser nordeste, ele pode ficar mais intenso no litoral durante as tardes, então para quem vai curtir praia, talvez o período da manhã seja mais agradável. Marta? Já de olho no fim de semana, Camila Levien. Obrigada pelas informações. Amanhã a gente volta a se ver, é isso? É isso, amanhã tem mais informações e eu sigo de dedinhos cruzados para nada mudar nessa previsão de fim de semana, que eu quero pegar uma prainha também. Isso aí, a gente se vê na praia. Mas antes tem amanhã, até amanhã tem essa no ar, 6h30 da manhã, viu? Até! Até!